Sabe aquela pessoa que tá sempre falando assim: "Comigo é 8 ou 80, não tem meio termo, ou eu amo ou eu odeio". Esse tipo de pensamento é bastante característico da pessoa com transtorno de personalidade borderline, e na psicologia a gente chama isso de splitting. Splitting é um termo americano que quer dizer separar, separar em duas partes, dividir. E da onde vem esse pensamento, que atrapalha tanto os relacionamentos? Se você convive com alguém assim, que fala muito isso e que muda muito com você toda vez que você faz alguma coisa que frustra essa pessoa pode ser, uma pessoa que não consegue ver que você tem nuances, que você tem, um lado bom, um lado que não é tão bom, né. Inclusive, esse pensamento, quando ele é generalizado, ele é usado para situações, e no caso do borderline, ele usa até com ele mesmo. Ele muitas vezes ele vai falar que ele ele é muito inteligente, que ele se está se sentindo muito bem com ele mesmo, que ele sente que vai ter, boas coisas na vida dele, e daqui a pouco acontece alguma coisa e ele vai lá embaixo. Aí ele fala que ele não merece nada de bom, que ele devia morrer, que nada de bom deve acontecer na vida dele, porque ele é uma má pessoa, porque ele é um fracasso, porque ele é incompetente, porque ele é burro. Então, isso é o splitting. Da onde vem esse pensamento? Como que ele é formado na infância ainda? eh, Quais são as características, exemplos e o que a gente pode fazer para ajudar o borderline a não fazer mais o splitting e também a você que convive com borderline a lidar com o splitting. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar tudo sobre splitting. Eu sou Carla Nascimento, eu sou psicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento humano e terapeuta de casal, especializada em transtorno narcisista e transtorno borderline. Eu te ajudo a ter relacionamentos saudáveis, até com pessoas muito difíceis. Fica aqui no canal. Se você gosta desse assunto, se interessa por assuntos de relacionamento, borderline, narcisismo, já se inscreve, clica no sininho para receber as notificações e aí você sempre vai saber quando tiver vídeo novo no canal, ok? Vamos lá, vamos começar a entender melhor de onde vem, qual é a origem desse pensamento tão radical e que atrapalha tanto, né, o relacionamento do borderline. O splitting também é observado no comportamento das crianças até mais ou menos uns 6 anos de idade. A criança ainda não desenvolveu a noção de eu. Eu sou separado da minha mãe, eu sou separado do meu pai. E essa sensação de que o pai e a mãe são extensões dele, as pessoas que cuidam dele, né, diretamente, são extensões dele, faz ele ter essa dificuldade também de identificar. Quando essa pessoa ela está agindo de uma forma frustrante, e não sendo uma pessoa que frustra ele o tempo todo, e quando essa pessoa está agindo de uma forma bacana, legal, amorosa, em que ele se sente muito amado e muito feliz. É tudo muito misturado. Então, quando ele se sente frustrado, ele olha para aquela figura e ele fica muito agressivo, ele às vezes fala coisas ruins, do tipo: "Eu queria que você morresse, mãe. Você podia morrer. Eu te odeio", né. E são coisas que magoam, machucam, mas é porque ele olha a situação, ele olha para a pessoa que está frustrando ele, não tá deixando ele, ver televisão, não tá deixando ele ir brincar lá fora por algum motivo, e aí ele olha e vê uma pessoa inteira má, uma pessoa inteira. É como se não conseguisse lembrar das situações em que aquela pessoa foi muito boa, em que aquela mãe foi muito boa. Naquele momento, ele quer que aquela mãe ruim morra, porque ela é toda ruim. É mais ou menos assim que a criança pensa. Depois ela vai desenvolvendo essa noção de que cada um tem momentos bons, momentos ruins. Então a minha mãe não sumiu, a minha mãe agora tá me frustrando, mas daqui a pouco que minha mãe boa vai aparecer de novo e ela é a mesma pessoa. O borderline, o mecanismo de splitting no borderline tem a ver com abusos.
né? Ele tem uma mãe ou um pai que abusa psicologicamente, fisicamente, sexualmente, e ele fica, no princípio, a princípio, naquela dicotomia naquela dissonância cognitiva de ora essa pessoa, eu gosto, eu amo essa pessoa, ora eu odeio essa pessoa, porque essa pessoa me machuca muito. Então, chega um momento quando isso é muito intenso, muito frequente, a criança ou o adolescente, ele faz o split, ele começa a olhar para aquela pessoa como totalmente mal, não tem nada de bom nessa pessoa, não importa o que essa pessoa faça, agora eu escolho odiar essa pessoa. E ele generaliza. O que acontece é que ele acaba generalizando para todas as situações frustrantes. Por quê? Lembra que eu já falei em outros vídeos que tudo para o borderline é muito intenso. Ele sente tudo muito intenso. Ele tem uma dinâmica cerebral diferente de uma pessoa que não tem um transtorno, que consegue perceber que não está muito bem, mas que daqui a pouco consegue se autorregular para ficar mais calmo. O borderline ele não faz isso. E aí ele permanece muito tempo nesse estado emocional negativo, agressivo, frustrado, e pode ter aquelas crises onde ele fala coisas terríveis mesmo e depois até não consegue se lembrar, porque a descarga emocional é tão grande que ele fala e depois ele nem lembra direito o que foi que ele falou. Mas ele coloca essa pessoa na classe das pessoas más, das pessoas que ele odeia. E ele vai fazer isso também com situações, vamos dizer, por exemplo, que ele tirou nota baixa numa prova, então ele odeia aquela matéria. Dali para frente, eu odeio essa matéria. E ele não lembra de outros momentos em que ele tirou notas boas, em que ele foi elogiado pelo professor, né? A principal característica é essa, é uma sensação assim, poxa, você não me conhece mais? Você tá falando essas coisas para mim? Você esqueceu que a gente se dava bem, até ontem a gente estava se dando bem, né? Mas ele realmente faz esse mecanismo, e esse mecanismo que ele fez lá na infância para se proteger das pessoas que abusavam dele é um mecanismo de defesa do eu, para que eu não fique nessa confusão mental. Ora eu amo, ora eu odeio, eu prefiro odiar, eu prefiro definir que realmente essa pessoa ela é totalmente má, não tem nada de bom nessa pessoa. Tem casos de borderline que tem famílias que são funcionais, que não tem abuso, né? E aí provavelmente o splitting ele vai vir como uma tentativa de lidar com esse emocional que é tão intenso e encontrar respostas por que ele sente aquilo tão intensamente. Porque aquela pessoa só pode ser totalmente má. Ela não tem nada de bom mesmo. Então é por isso que eu tô sentindo essa raiva toda tão profunda, né? Não dá para ver nada de bom nessa pessoa. Mas num outro caso em que o borderline ele realmente cresceu num ambiente invalidante, é uma defesa do ego para que ele não surte mesmo, que ele não saia da realidade, porque é muito confuso, né? O abuso físico ou sexual ou psicológico de uma pessoa que você ama, que hora te trata bem, hora te trata muito mal, hora te trata bem, hora te machuca muito fisicamente. Então é muita confusão. Então é uma defesa, é uma forma de dizer assim, ah, tá, agora eu entendi o que está acontecendo, é isso. Com o passar do tempo, ele começa a fazer essa generalização para situações e muitas vezes para ele mesmo. Então, quando ele está em depressão, ele vai falar que ele não merece nada de bom, que ele devia morrer, que nada de bom vai acontecer com ele porque ele é burro, porque ele é grosso, porque ele é estúpido, então ninguém nunca vai amar ele, todo mundo vai abandonar ele, e porque ele não tem nada de bom nele. Então, ele faz o splitting com ele mesmo, né? A partir daí, ele já generalizou. Então, é aquela pessoa. Quando você encontrar com alguém que realmente está sempre falando isso, você fica atento, porque pode ser que essa pessoa até tenha outras características de borderline que você vai observar e vai talvez conseguir mostrar para essa pessoa. Eu já vou falar aqui como que a gente pode ajudar o borderline, mas
a buscar ajuda psicológica, porque não dá para a gente viver dessa forma. Todo mundo tem a sua área cinza, né? Quer dizer, eu tenho horas que eu sou muito ruim mesmo, mas tem horas que eu sou muito boa, e tem horas que eu tô no meio termo, e que isso é normal do ser humano, né? Às vezes a gente faz coisas que magoam os outros, mas a gente também é capaz de fazer coisas muito altruístas, de fazer coisas muito boas pelo outro, e isso faz parte da natureza humana. E tá tudo bem. O que a gente tem que tentar fazer é tentar melhorar os relacionamentos através de acordos, mas não classificar a pessoa dessa forma, né? Tão radical. O que eu queria deixar claro aqui sobre as características do comportamento é que ele é algo assim que realmente o borderline, ele não, na hora que ele tá falando com você, ele não, por mais que você queira falar tudo de bom que você já fez para aquela pessoa, ele não vai concordar com você. Não vai. Ele está totalmente imbuído dessa ideia de que agora, nesse momento, você é totalmente ruim, não tem nada de bom em você. Não adianta argumentar, tá? Por exemplo, eu vou dar exemplos de situações em que você observa o splitting, uma pessoa fazendo splitting, né? Quando você tem esse pensamento, você entra numa zona de conforto, tipo assim, se eu gosto muito, eu invisto. Eu não gosto de absolutamente nada, então eu não invisto. Então você pode, como eu falei, fracassou numa prova, não invisto mais naquela matéria, eu odeio aquela matéria. Não vou aprender mais aquela matéria, não vou, não quero, né? Não quero mais. Acreditar que ele não é bem visto por causa de uma situação. Eu tô aqui no meio dos meus amigos e eu senti que todo mundo me deixou falando e cada um saiu para um lado. Quando eu vi, eu tava sozinho. É porque ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Nunca. Eu não tenho ninguém que goste de mim nunca. Eu não sou merecedor de amigos, de carinho, de nada. E a meia hora atrás ele estava no meio dos amigos. Mas aí do nada aquilo vira uma verdade. Ninguém gosta de mim. O splitting, ele faz a pessoa ficar na zona de conforto, de ficar num extremo oposto e não ter que lidar com outros aspectos daquela pessoa, né? Então é mais fácil eu rotular, eu classificar e não ter mais nada para pensar sobre aquela pessoa, nenhuma inconsistência, nada que me deixe na dúvida, isso me deixa mais confortável. Então, a gente pode ajudar o borderline a mudar esse pensamento de splitting. E tem terapias, né? E tem técnicas terapêuticas que podem ajudar. Então, eu vou falar aqui seis coisas que a gente pode fazer para ajudar o borderline a amenizar e ir abandonando esse pensamento através do splitting, tá? Primeiro, na terapia dialético-comportamental, que é a que eu trabalho com borderline, além da terapia sistêmica, eu também trabalho com a dialético-comportamental, o principal objetivo dessa terapia é tirar ele desse pensamento dual, porque ele vai generalizando, né? Ele vai fazendo isso para tudo. Então, é tirar ele desse pensamento dual e começar a exercitar pensamentos mais duais, ou seja, sim, essa pessoa me frustrou muito, ela tem esse lado muito ruim que me critica, né? Vamos dizer, a mãe me critica, que me deprecia, que não me entende, mas ela também é minha mãe, ela cuidou de mim, ela se preocupa comigo, ela me ajuda em várias situações. Então, eu consigo ir vendo, sempre tentando me lembrar
dos aspectos positivos e negativos dessa pessoa. Quando ela está totalmente num momento bom com essa pessoa, ela não se decepcionar tanto quando essa pessoa fizer uma crítica ou deixar de atender ela numa necessidade. Então, ela já está se preparando para aquilo. Eu sei que ela não é totalmente boa e pode ser que ela me frustre, ou eu sei que ela não é totalmente má, ela agora está me frustrando, mas a gente já teve bons momentos. Tentar ir trabalhando o momento presente, principalmente, gente, o borderline, quando ele generaliza, ele joga aquela crítica para a personalidade da pessoa, né? Agora você virou mal. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que tem uma situação que não tá legal para ele. Então, ele gosta muito daquele amigo, mas aí o amigo falou, hoje eu não vou poder te ver que eu vou sair com a minha namorada. E aí ele, me abandonou, não gosta de mim, ele é isso, ele é aquilo, mas ele, o que aconteceu ali? Ele, o amigo, tinha um outro compromisso. Então, vamos focar no momento presente. O amigo tinha um outro compromisso e não pôde sair comigo, mas ele continua sendo meu amigo. Ele continua sendo o amigo. Mas, hoje, essa situação me deixou aborrecido. A situação me deixou aborrecido, dele não poder vir estar comigo. Então, na terapia dialético comportamental, a gente vai mostrando que entre ser totalmente bom e totalmente mal, a gente vai viver várias situações com essa pessoa que vão ser prazerosas, não tão prazerosas, e que tá tudo bem. Isso faz parte do todo. É incluir do todo, é incluir, sabe? Você é tudo isso aqui e tá tudo bem. Você ter todas essas nuances. Porque eu vejo que eu também sou assim, todas as situações são assim, e aí eu vou tentando, nos momentos frustrantes, eu vou tentando não mergulhar totalmente na minha frustração e lembrar dos momentos de coisas positivas ali para poder fazer esse exercício o tempo todo. A gente também tem a terapia focada em esquemas. A terapia do esquema, ela ajuda o borderline a desenvolver novos padrões de comportamento para lidar com essas situações aí em que ele fica muito agressivo, em que ele fica muito mergulhado nas emoções. Então, aprender a fazer perguntas, responder perguntas sobre aquela situação, né? Para que ele vá, antes de agir, ele comece a pensar o que está acontecendo ali, para ele ver como ele vai se comportar e assim ele preservar os seus relacionamentos, aqueles relacionamentos que ele quer que sejam bons, ele entender que ele também é responsável para que o relacionamento seja bom. A maneira como ele reage vai definir também como o outro vai interagir com ele. Então, a terapia do esquema, ela vai ajudando a mostrar para o borderline, olha, o seu padrão de comportamento nessas situações é esse, você explode, você não pensa e você fala várias coisas. E se você fizesse assim? E se a gente começasse a treinar outra coisa, a experimentar outra forma de reagir e tentar exercitar isso? Uma outra forma de ajudar o borderline é através de explicar para ele o que é o splitting, que ele está fazendo splitting, né? Então, como é que eu falo para o borderline que ele está fazendo splitting no momento que ele está me tratando mal? É você lembrar, olha, você lembra que ontem a gente viu aquele filme aqui em casa e foi muito legal, a gente deu risada e foi tudo bem, e a gente estava se divertindo? Então, a gente tem momentos bons. Eu continuo sendo aquela pessoa que estava vendo o filme com você ontem. Eu sou a mesma pessoa. Mas agora eu falei uma coisa, ou eu não estou podendo fazer aquilo que você gostaria. Mas eu continuo sendo aquela pessoa que ontem estava vendo o filme com você. Então, quando você vai falando essas coisas, ele tem que parar e pensar, né? E aí é nessa hora que ele vai vendo que ele está fazendo algo que não é legal. Então, explicar para ele o que é o splitting, né? Olha, esse pensamento, ele acaba fazendo com que você
veja tudo preto no branco, e as pessoas não são assim. E no momento de raiva dele, fala, olha, se lembra que eu te expliquei o splitting? Você está fazendo splitting agora comigo. E aí, se ele estiver imbuído no seu autodesenvolvimento, fazendo terapia, se tratando, ele vai começar a prestar mais atenção e vai se esforçar mais para não fazer isso, tá? Práticas de mindfulness, que é estar no momento presente, tá? Então, por que eu tô com tanta raiva? Eu estou com raiva dessa pessoa ou da atitude dessa pessoa nesse momento? Essa pessoa, qual é o sentimento que eu tenho quando eu estou, na maioria das vezes, com essa pessoa? É começar a tentar ficar no momento presente e não se deixar levar totalmente pelo emocional. A comunicação assertiva é outra forma também de ajudar o borderline. Então, incentivar o borderline a falar dos seus sentimentos e das suas necessidades com clareza, porque o borderline muitas vezes ele não fala o que ele está sentindo, ele fica observando as pessoas, interpretando o comportamento das pessoas e depois ele reage. E se ele tiver mais a prática de perguntar, poxa, eu estava aqui conversando com você, você deu as costas e foi embora, isso não foi legal. Por que você fez isso, né? Ah, eu queria muito que você ficasse comigo hoje. Eu sei que você tem namorada, mas eu queria muito que a gente fosse sair para tomar alguma coisa hoje. Hoje eu não tô legal, eu tava querendo bater papo com um amigo. E falar, né? Falar o que sente, o que tá sentindo. Eu fiquei decepcionado porque você não pode ir comigo. Tentar, antes de explodir, verbalizar os sentimentos, porque aí o outro, ele também vai ter um momento de falar, pô, cara, eu hoje não dá, eu já marquei com a minha namorada, mas amanhã com certeza a gente sai. E aí, o que vai acontecer? Os relacionamentos vão começar a melhorar. Isso é super eficiente, tá? Comunicação assertiva. Ter o apoio, né? Dar o apoio para o borderline. Se você convive com borderline, se você é familiar, você dá esse apoio. Entender que na hora da raiva ele está mergulhado no sentimento e que isso é difícil para ele se autorregular. Então, na hora de fazer a psicoeducação, olha, o que acontece é que você sempre faz isso comigo. A gente fica bem, a gente está ótimo. Se acontecer alguma coisa ruim entre nós, eu sou péssimo. E isso você não está conseguindo lembrar dos momentos bons que a gente tem, e aí você me trata como se eu fosse uma pessoa terrível, e isso me machuca. Então, ter esses momentos de conversar, né, pedir ajuda profissional, de um profissional qualificado, para ajudar essa pessoa a entender o splitting que ela faz no dia a dia, o splitting que ela faz com ela mesma. Tudo isso é super importante. A família está apoiando e também ter a ajuda de um profissional, porque aí ele vai desenvolver mais essa resiliência de lidar com esses momentos difíceis em que ele tem que respirar. Eu estou muito frustrado. Mas eu não vou ofender ninguém, eu não vou me ofender, eu não vou me chicotear, porque eu sei que eu também tenho uns momentos em que eu fico muito bem, que eu tenho muito orgulho de mim e eu me sinto muito bem com outras pessoas. Então, o borderline, ele precisa sempre de muita conscientização dos seus comportamentos através dos profissionais qualificados. Ele também vai conseguir fazer as medicações necessárias para que ele tenha mais autodomínio do seu emocional. E ele precisa também praticar. Então, tomar consciência, buscar ajuda profissional, fazer o seu tratamento direitinho e exercitar. E aí ele vai começar a sair desses comportamentos e desses pensamentos, tudo ou nada, 880, eu odeio ou eu amo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, diz aí o que você achou. Se você convive com alguém que está sempre fazendo essas coisas aí, sempre está te colocando nessas situações de bom e mal, e daqui a pouco eu volto com mais um vídeo.